Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Mudanças na estrutura do departamento de futebol, boas notícias no departamento médico. Neisser Vidiarreal anunciado oficialmente e já treinou com o grupo na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Preparação para o duelo diante do Botafogo, de mudança na estrutura do departamento de futebol, arbitragem definida, venda de ingressos para quinta com promoção e atacante, centroavante colombiano anunciado e já foi a campo, hein? Vamos falar sobre tudo isso aqui na Samuca TV, começando com o árbitro. Anderson Daronco apita o jogo da próxima quinta-feira. Daronco voltando a apitar aí um jogo do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo na quinta, 7h30 da noite no Mineirão. Penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É jogo para fechar a rodada de número 37. Anderson Daronco, a última vez que ele apitou um jogo do Cruzeiro na Série A, vamos pegar aqui os jogos que ele apitou: Cruzeiro 1, São Paulo 0, gol de falta do Matheus Pereira, e agora Cruzeiro e Botafogo. É o segundo jogo que ele faz do Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Que possa aí fazer um bom jogo o Anderson Daronco. E no VAR estará Diego Pombo Lopes. Esse cara aí no VAR, ele é meio complicado, hein? Mas vamos lá, ó. Ele foi VAR em Red Bull Bragantino 1, Cruzeiro 0. Sport 0, Cruzeiro 4. Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 1. E agora Cruzeiro 0, Botafogo. Ó, Cruzeiro e Botafogo. É porque na CBF já fica ali 0-0, que eles preenchem o placar na ficha da arbitragem. Mas óbvio que não vai ser isso, vai ser uma vitória do Cruzeiro, tomara. E esse Diego Pombo Lopes aí já teve polêmica em outros jogos. Do Cruzeiro, confesso que não me recordo. Esse jogo até com o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, iria ter um pênalti pro Cruzeiro no Matheus Pereira, só que o Lucas Silva encostou a mão na bola, né? Ele caiu e encostou a mão na bola de forma proposital e por isso a jogada foi invalidada. Venda de ingressos rolando. O Cruzeiro faz uma promoção para colocar um grande público na quinta-feira. R$30 o preço para todo sócio, R$10 para mulheres, hein? Então a expectativa é de um ótimo público neste duelo, o último do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025 em casa. Então, Cruzeiro aí fazendo um preço bem legal até para prestigiar o torcedor neste momento da temporada e por tudo que o Cruzeiro fez ao longo de 2025. E ainda teremos a semifinal da Copa do Brasil. E tomara que tenhamos também mais um jogo em casa, que seria o primeiro da final do torneio que o Cruzeiro tenta, o heptacampeonato. Antes de falarmos sobre Vidiarreal, as notícias de hoje: o Cruzeiro se reapresentou e informou mudanças na sua estrutura do departamento de futebol. Paulo Pelaipe deixa o Cruzeiro, vai para o Grêmio, aceitou a proposta do Grêmio e o Cruzeiro resolveu essa antecipação da saída dele, até para que ele possa já iniciar os trabalhos na equipe do Grêmio. Recebeu uma proposta maior, tem também o fato de voltar para casa, próximo da família. É uma questão aí importante para o Paulo Pelaipe e ele deixa então o Cruzeiro. Tinha uma estabilidade muito grande aqui também, respeitado pelos donos do clube, mas aí essa questão pessoal também falou mais alto e o Paulo Pelaipe aceitou a proposta do Grêmio. E o Cruzeiro, entendendo que o melhor era continuar com a estrutura que já trabalha na Toca da Raposa 2, sem buscar um executivo no mercado, e reorganizando o seu departamento de futebol, com o Joaquim Pinto sendo um diretor esportivo. É uma espécie aí do José Boto no Flamengo. Ele tinha uma história de scout também no exterior, veio para o Flamengo para ser um diretor esportivo. O mesmo fará o Joaquim Pinto, que é ainda chefiando o scout,
e participando, como ele já vinha participando, dessas movimentações no mercado. E a parte que é mais de gestão no dia a dia do que seria um diretor executivo de futebol, vai ficar com o Rodrigo Ramos, que é um profissional que vinha exercendo uma função de supervisor de futebol, cuidando de toda a logística do Cruzeiro e também estando ali no dia a dia na Toca da Raposa 2. Então ele será esse gerente de futebol, foi o que o Cruzeiro anunciou. Então gestão do dia a dia fica aí com o Rodrigo Ramos na Toca da Raposa 2 e a parte de mercado fica com o Joaquim Pinto nessa função de diretor esportivo e claro que todos aí respondendo diretamente ao vice-presidente Pedro Júnior, que é a liderança central do departamento de futebol e óbvio ao dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, é a estrutura então do departamento de futebol da Toca da Raposa 2. Foi dia de reapresentação na Toca e com boas notícias. Por quê? O Cruzeiro tem Caio Jorge fazendo treinos físicos, não será problema para a sequência, talvez fique à disposição para quinta-feira. Arroio nem precisou passar por exame de imagem, obviamente não deve jogar na quinta, muito menos no domingo, mas não será problema para o jogo com o Corinthians. João Marcelo treinou normalmente e o Wanderson iniciou a transição. O Wanderson ficando à disposição aí muito provavelmente para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante da equipe do Corinthians, já que no primeiro jogo ele está suspenso. E aí, para fechar, Neisser Vidiarreal. Ele foi anunciado oficialmente. O Neisser vai aí trabalhar nestes dias, já treinou hoje com o grupo e em breve fica à disposição, pensando, claro, no início da temporada de 2026, à disposição nesse sentido, porque ele vai fazer uma espécie de pré-temporada e aproveitar todo esse mês de dezembro na Toca da Raposa 2. Volta na turma do bate-bola, Rubem Júnior também voltou para mais do Cruzeiro, né, Rubens? Pois é, Cirilo, confirmando 7h39, a gente falava, né, na primeira parte a respeito de uma segunda-feira muito agitada na Toca da Raposa, não só com boa notícia com relação à parte de campo, né, já pensando aí no jogo contra o Botafogo, tendo o Caio Jorge, mas também extracampo, né, na estrutura de futebol do Cruzeiro, Joaquim Pinto, que agora passa a ser diretor esportivo, e a gente explica e passa pro torcedor celeste que o Joaquim Pinto não deixa a parte ali do scout, né, que é a sua especialidade. Ele tem alguns profissionais que trabalham com ele, ainda ele coordena esse braço do scout do Cruzeiro, mas a nomenclatura de diretor esportivo, depois da saída do Alexandre Matos, que tem também o técnico Leonardo Jardim trabalhando à frente, né, das negociações em termos de planejamento do perfil do atleta para ser contratado, agora o Joaquim Pinto ganhando mais moral, né, na diretoria do Cruzeiro, o Pedro Lourenço valorizando a competência do profissional, estendeu também o vínculo dele, vai até 2028, ele fica fazendo ali esse elo, né, do técnico Leonardo Jardim com os homens fortes ali do futebol do Cruzeiro, que é o vice-presidente Pedro Júnior e também o Pedro Lourenço. E nessa engrenagem do planejamento, o Jardim foi questionado inclusive sobre planejamento, né? Mas ele disse do foco no fim da temporada, não falou de 2026 não. Vamos registrar o Leonardo Jardim. O nosso futuro e o futuro dos profissionais, eu já falei isto em várias conferências, a gente está totalmente focalizados no fim do campeonato, estamos focalizados na meia-final da taça e depois é que com certeza que vamos pensar no futuro. Mas também eu acho que o clube, eu disse isto já algumas vezes, o Cruzeiro, eu acredito que o Cruzeiro, devido a esta reestruturação, tem pessoas que lideram o Cruzeiro e que pensam o futuro do clube. Os clubes do nível do Cruzeiro, desta grandeza, não podem estar preocupados se fica um jogador, se fica um treinador e essas coisas. Tem que ter uma linha e com certeza que as pessoas responsáveis estão a preparar o futuro, que isso é que é importante, porque no treinador e os jogadores
temos que estar preocupados agora no Ceará, e depois com o Botafogo, depois o Santos. Corinthians demais, né? Depois a grande meia-final contra o Corinthians, uma equipa histórica, e é aí que queremos estar extremamente focados. Em relação a tudo o que será 2026, uma palavra muito brasileira que é a Deus pertence tudo o que será o futuro. Essa entrevista que você acompanhou com imagens também no YouTube foi para o CNN Esportes SA deste domingo. Quiser acompanhar na íntegra, acesse aí o @Itatiaia Esporte. Tem vários cortes também, tem matéria em itatiaesporte.com.br. Com essa nova estrutura do futebol aí, o Fabrício, fundamental que o Jardim esteja nela, né? Não, esse é o principal, né? Eu acho que não muda muita coisa ali na prática, sabia? Joaquim Pinto vem crescendo dentro do Cruzeiro, né, Guerreiro? Tá gigantando. Mas tem se mostrado, brincadeiras à parte aí, né? Mas ele tem se mostrado um excelente profissional, né? Tem acertado muito nas contratações. Não vai mudar muito o que ele fazia ali, né? Lógico que uma função um pouco diferente, deve exercer mas o básico ali é o que ele continua fazendo, né? Quem é o prefeito da Toca, que era o Pelaipe agora, é o Rodrigo Ramos, né? Esse se torna o prefeito da Toca, a gente fala, né? Porque é o que cuida ali, que viaja. Qual é a importância dessa função, Fabrício, pro vestiário? Eu acho que é importante organizar o clube ter um padrão, né? Não ser terra de ninguém, chega ali, o jogador faz o que quer, ali tem que ter regras, tem que ter disciplina, porque hoje em dia os jogadores têm que performar a todo momento e depende de respeito, tá num clube que os colegas respeitam o outro, ter as regras, horário, almoço, tudo. Então, esse cara tem que ser o cara chato ali, mas que é importante. O Pelaipe, eu acho que fez um bom trabalho relacionado a isso, né? Já tinha feito assim no Flamengo, já participou daquela reestruturação do Flamengo bem no comecinho e participando agora também. Então não muda muita coisa na prática. Eu achei legal da diretoria, sabe? Achar as soluções ali dentro mesmo. Acho que valorizando o profissional que está ali. Então quem está ali começa a ficar com ambição também. Opa, de repente eu posso ser o próximo, tal. O salário melhora, a função melhora. Então, e aí o negócio é continuar tocando aí a turma do... Eu achei melhor essa escolha, assim, você já sabe como é que o barco tá tocando, sabe? Então, todo mundo sabe como funciona. Então, é uma função diferente ali pro Rodrigo Ramos e tal, mas continua. Agora, o que me preocupa nessa entrevista do Jardim aí é que ele não define pro ano que vem, né, cara? Isso aí deixa uma preocupação aí pro torcedor cruzeirense. A gente sabe que ele tá totalmente focado na Copa do Brasil agora, tudo. Mas quem já pensa um pouquinho pro futuro aí, né? A gente fica um pouco preocupado, né? Porque esse cara... Ele, além de ser um bom treinador, e assim, ele consegue tirar o melhor de cada atleta, recuperou vários. E treinador bom pra mim é esse, sabe? É o que faz o jogador evoluir, o jogador confia nele. Por isso que ele tem um vestiário na mão dele aí. E aí participou tudo, essa profissionalização geral do clube, né? O Fabrício falou aí do Rodrigo, que é o prefeito. Lá no Cruzeiro tem um presidente, mas quem manda mesmo é o jardineiro, né? Quem manda é o jardineiro. É o jardim. E esse tem que cuidar. Tem que cuidar do jardineiro. Com certeza. É legal chegar numa casa, não é aquele jardinzão bonito, assim. É ali, tá assim lá no Cruzeiro. E inclusive, eu fiz uma pergunta ao Panzi no primeiro tempo, faço a você, Fabrício. O Rubem Júnior trouxe a informação que o Wanderson tá na fase de transição. Que é aquele momento que o cara tá saindo do departamento médico, começando a fazer as atividades no campo, para daqui a pouquinho, daqui a muito pouco mesmo, ser efetivamente liberado a estar no dia a dia regular, sem limitações no treinamento com o elenco profissional. O Arroio virou titular recentemente aí. Com todo mundo 100%, o Wanderson retoma ou o Arroio já virou titular? O Panzi foi bem na resposta dele. É que ele respondeu, ele inventou um terceiro ali. Ele inventou um terceiro, mas eu tô com ele, sabia? Mas é uma boa resposta. Todos bem aí, eu tô com o Sinisterra também. Entendeu? Mas agora o Wanderson, eu acho que se tornou aí a terceira opção. É a única vaga em aberto nos titulares do Cruzeiro? É esse lado esquerdo? Você acha que o lado direito tem conversa pro Arroio jogar, por exemplo, na vaga do Christian ou não tem conversa? Eu acho que sim, uma possibilidade de precisar de um time mais ofensivo. Tá. Você entendeu? Mas aí mudaria aí um pouco a característica que o Jardim gosta, né? Ô Marquinhos, chega fim de ano assim, pensando taticamente em grandes evoluções, o treinador não faz muita coisa assim também, né, Max? Não. Deu tudo certo ao longo do ano, né? Manter o que tá dando certo, Max? 2 jogos no Brasileirão e possivelmente semifinal e final, né, da Copa do Brasil, né? Não vai fazer mexidas mirabolantes de forma alguma, né? O time tá super encaixado. Eu acho que o Cruzeiro sofre um pouco quando ele joga sem o Caio Jorge, como foi na última partida no Ceará contra o próprio Ceará, né?
aquela transição ofensiva com velocidade, ele perde um pouco dessa característica que, para mim, é o grande diferencial desse time, né, do Cruzeiro, né? O Gabigol é aquele atleta que cadencia mais, né, para a parede, para sair tocando, né? E perdeu uma bola importante no último jogo, né? Muitas vezes o atacante, né, assim, até trazendo um pouco que foi o jogo do Cruzeiro, ele tem a possibilidade para sustentar uma bola, ele não acredita tanto no adversário, o adversário vem, rouba e traz uma jogada de perigo, como aconteceu o gol do Ceará, né? E aí trouxe dificuldades para o Cruzeiro na partida, né? Eu acho que o atacante que está ali nesta função, Cirilo, né, de centroavante, ele tem que ter a manha para segurar, para sustentar a bola, entendeu? Para dar a bundada ali no zagueiro, entendeu? Para tirar ele com o cotovelo, enfim, né? Ele não pode ser tão mole como o Gabigol foi no gol do Ceará. Ô Edu, 10 dias aí para guardar o Caio Jorge e o Matheus Pereira, não pegar nem resfriado, porque são fundamentais para o jogo contra o Corinthians na outra semana. Né? Esse desgaste do Caio Jorge, ele ter sido poupado, pode ter certeza, se fosse o jogo contra o Corinthians da Copa do Brasil, ia jogar. O Jardim está fazendo uma gestão física do grupo, ele segurou o Caio Jorge nessa, contra o Botafogo pode ser que ele segure mais 1 ou 2, ou até mais, dependendo do que precisar, e aí contra o Santos ele poupa o time todo, pelo menos ali 14, 15, que ele sabe que ele vai precisar nas semifinais, porque, Cirilo, a parte física no mata-mata, ela conta muito. Quem chegar mais saudável fisicamente já sai na frente, e esse time do Cruzeiro, ele tem por característica a intensidade. Ele depende muito da parte física. A maioria das datas FIFA da temporada, a volta da data FIFA, o Cruzeiro jogou muito bem, né? Com raríssimas exceções. O jogo seguinte à data FIFA sempre foi um Cruzeiro muito forte, muito intenso, aquele Cruzeiro sufocando no primeiro tempo. E eu acredito que o Jardim está preparando o Cruzeiro para a primeira partida contra o Corinthians, para que seja desse jeito. Já pensando também na sequência, porque a partir da primeira partida da semifinal não tem mais folga, né? É semifinal 1 e 2 e se foi pra final, já é final. Não tem espaço. No espaço ali de 3 dias. Então você vai demandar uma saúde física muito grande. Então é saber fazer essa gestão nesses 2 últimos jogos e um Cruzeiro muito forte na Copa do Brasil.